Ih, travou. Ô, Jean, pode começar, tá? Ah, beleza. O seu vídeo estava travado. Está show. Pessoal, pedi para vocês abrirem o Tinkercad, tá? Vou colocar o link da turma aqui, o, o código, tá? Ó, L3D, N5V, ZVZ. Se alguém precisar de login, esqueceu, e se precisar, só me avisar, beleza? Que eu mando aqui para vocês. Tá? Ô, Jean, Pode você falar. pega o nickname do Vinícius e do Richard pra mim, fazendo favor? Tá. É Richard Gabriel ou Juan? Isso. Peraí, qual Richard? Tá. O Richard está aqui. É o do Vinícius. Pronto, tá os dois aí no chat.
Ô, Jean. Baixa aí, baixa. Abaixa. Peraí. Ô, Jean. Oi. O que é para os alunos fazerem hoje? É que tá meio ruim o som aqui, viu? Tá. Vou pedir para eles abrirem, né, o Tinkercad. Pode ir baixando para eles, tá? Tá. E entrar no último projeto que eles fizeram, que é do fotoresistor, para a gente poder fazer a parte da programação, beleza? E professor, tem algum aluno aí que ficou sem grupo, que ainda não fizeram o projeto? Tem sim, Jean. Vou pegar aqui que eu tenho o Richard com. Eu acho que o Jean que não veio também. E vou falar com eles, faz o quê? Pede para eles montarem um projetinho também? Isso. Aí você me passa o nome deles aqui e a ideia deles, tá? Se eles precisarem de alguma ajuda para ideia, alguma coisa assim, é só falar comigo. Vou mandar aqui o tema para eles poderem elaborar em cima do tema. Pessoal, assim que todo mundo abrir esse último projeto que vocês fizeram do fotoresistor, vou pedir para dar um ok aqui no chat, tá bom? Quem não tiver aqui na chamada, avisa para os colegas que aí dá um ok aqui, tá bom? Tá, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui a parte do código, tá? Ah, eu não lembro qual o de vocês, a gente não chegou a fazer o código ainda, não é? Vocês vão vir aqui na parte do código, ele geralmente vai estar aqui em bloco, vocês vão modificar, tá? Para texto. Ele vai vir esse texto base aqui. Assim que ele vir esse texto base, eu vou pedir para vocês apagarem tudo, tá? Só, assim que vocês apagarem tudo, a gente vai fazer o seguinte, para a gente poder começar a fazer a parte do código, nós temos que declarar as variáveis, tá? Para que a gente consiga programar e fazer com que o Arduino obedeça, né, o código de forma correta. Por exemplo, a gente tem que definir as variáveis, tá? Declarar as variáveis que são a questão dos pinos de entrada, os pinos de saída, né? E os pinos que vão mandar sinais, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Ah,
primeiro a gente vai declarar a do RGB, tá, do LED RGB. Então eu vou dizer que ela é uma variável inteira. Ah, aí eu vou dar o nome dessa variável, que vai ser LED vermelho, porque é uma variável para cada saída, dá para cada terminal do LED, para as 3 cores, tá. Então o vermelho vai vir aqui em cima, vai vir onde que ele está conectado, aqui ó, no pino 12. Então, o valor que vai ficar atribuído ao LED vermelho, essa variável aqui, vai ser o número 12. Eu coloco o número 12 e eu fecho essa linha com ponto e vírgula. E eu vou fazer isso para as outras 2, tá. Outro então, eh, eu declarei essas 3 variáveis, tá, que são as 3 variáveis que vamos utilizar para poder controlar o LED RGB, tá, que são as cores. Pessoal, alguém não lembra para que que serve uma variável? Alguém tem alguma dúvida que esqueceu? Se tiver, só avisar aqui, tá? Ou avisa para o professor que eu explico. Beleza. Ah, então, pessoal, ó, lembrando, tipo da variável, tá? Esse aqui, sempre que vem na frente, é o tipo da variável, o nome da variável, a atribuição, que é o sinal de igual, tá? E o valor atribuído, que é o valor que vai ficar guardado aqui dentro, tá? Ah, acabando de fazer dessa essas 3, a gente vai fazer mais 3 ainda, tá? Uma para o botão, hã, vai ser uma int, que é um inteiro, botão, ligar, igual, a gente vai vir aqui e vai ver qual é o valor, né, onde que está o botão, tá no 11, beleza? 11. Agora a gente vai fazer mais 2 variáveis, que vai ser o seguinte, uma vai ser do sensor, tá? O sensor ele tá no valor, ele tá no tá. Eh, pessoal, aqui, tem uma coisa que eu quero explicar para vocês. Na parte de atribuição, do valor para a variável sensor, nós vamos utilizar o A5, tá. Por quê? O A, por mais que ele não seja um número, tá, porque o int são valores inteiros, então ele aceita número, não aceitaria letra. Mas como o Arduino ele tem essas partezinhas aqui de pino analógico, então aqui é uma exceção, tá. Ele abre essa exceção para o Arduino. Então aqui a gente consegue usar a letra e o número, tá. E uma int, ah, que vai ser o valor da luz, ser igual a 0, tá. Assim que vocês terminarem de escrever essas variáveis, eu vou pedir para me avisar, tá bom?
Beleza. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer perguntar alguma coisa? Ô, Jean, seguinte, Oi, o pessoal aqui terminou, tá? Pode continuar. beleza, E tá sem, não tem dúvida não, o pessoal tá com tudo ok. beleza. Então, pessoal, aqui a gente vai declarar, aquelas funções, né, básicas que tem no Arduino, tá? Vai ser o void setup, deixa o parâmetro vazio, e também a gente vai fazer, já deixar aqui o loop. Depois a gente vai fazer uma função um pouquinho diferente dessas duas, tá? Então, essas duas são básicas, tá? Qualquer código que a gente for mexer, eles sempre vai ter essas duas, tá? Que é o void setup e o void loop, beleza? Por que o parâmetro dele é vazio? Porque ele não precisa de nenhum gatilho para funcionar, tá? Como por exemplo, aqui eu poderia fazer, um exemplo, tá? Que uma variável de ligar, ela funcionasse quando uma função de ligar, ela começasse a funcionar, né? A parte que, por exemplo, que esse valor luz mudasse para 1, tá? Então, esse aqui, se ele mudasse aqui, seria um gatilho para poder rodar, por exemplo, alguma outra função que tivesse, eh, que comum, né, no valor, um gatilho ali, então ali funcionaria. Mas como esses 2 não tem, então a gente deixa vazio, porque se a gente tirar o parênteses, ele dá erro, tá? Acabaram essa parte? Beleza. Então, pessoal, aqui dentro do void setup, a gente vai passar as seguintes instruções, tá? Primeiro a gente vai definir a taxa de troca de informação, tá, do Arduino pro com código com Arduino, tá, a resposta deles que vai ser, coloca serial begin, serial.begin 9600, tá, que é uma taxazinha de que tem aqui que a gente não vai utilizar tanto, então é mais esse padrão. E depois disso, hã, depois disso a gente vai fazer o seguinte, como a gente já ali definiu ali em cima as variáveis, tá, agora a gente tem que dizer o que que elas são, tá. O que que é cada componente que, eh, tá, né, conectado com essas 3 variáveis, que são os pinos que a gente utiliza. Então a gente vai dizer que esse pin mode, tá, por exemplo, do vermelho, a gente vai pegar o LED vermelho, é o nome da variável, que quando o computador lê, ele não lê LED vermelho, ele lê o número 12, tá, porque é o valor que está aqui dentro. Então, LED vermelho, que é o pino 12, tá, então pin mode quer dizer que o que está aqui dentro, ele é referente a um pino, tá. Então aqui, ó, o pin mode
LED vermelho, que é o pin mode 12, ele vai ser um pino de, hã, output, tá, que é saída. Então a gente fecha com ponto e vírgula. Então, aqui a gente tem o seguinte, o pin mode quer dizer que, ó, esse pino, pra gente mais ou menos isso, tá, é esse pino, que pino? 12, ele é um pino de saída, tá. A gente vai fazer isso para os outros também. Professor, eu coloquei o azul primeiro, tem problema? Não tem, tá. É, a ordem aqui não vai influenciar em nada. Eu gosto de colocar tudo certinho conforme, tá na ordem aqui em cima das variáveis por organização mesmo minha, tá. Mas cada um tem o seu jeito de organizar. Emoji, red verde, put. Tá bom, desses daí, pediu pra me avisar, tá bom? Pode seguir, pessoal? Beleza. Então aqui, ó, Ô, vou declarar mais uma, tá. Eu vou definir mais uma variável aqui, no pmode, que vai ser o do botão, tá. A gente faz praticamente o mesmo segmento, né, colocando o nome da variável e o tipo. Então, ligar. "Ah, professor, por que que não coloca o tio?" Porque como a escrita de código é em inglês, né, os caracteres de acento e tudo mais, ele não reconhece, tá. Então a gente sempre que não coloca, o tio, o chapeuzinho, o acento nenhum, tá. A mesma coisa com C, tá. Eh, Quando a gente for escrever uma palavra que tem o cedilha, a gente não escreve ele, porque ele também não reconhece que ele não faz parte do alfabeto americano. Então a gente substitui pelo C, tá. Aqui, quando eu for definir o tipo, ele vai ser diferente, tá. O botão ele vai ser diferente, ele vai ser o input underline, eh, pull up. Isso, tá. Professor, mas o que que é isso aqui? Vamos lá. Vamos lá, esse input pull up, ele é uma configuração, tá, da porta digital do digital, tá ali? É, é da porta digital, tá, do Arduino. Que ele vai manter quando ele for configurado dessa forma, ele vai ativar a resistência pull up,
Que é essa resistência pop-up? Ele é uma resistência pop-up interna ela vai manter o nível lógico da porta em nível alto, tá, no high. Então, quando você clicar ali, o botão ele vai pressionar e vai subir. Então, nisso quando você clica no botão, ele vai acionar e vai manter, tá, como ligado. Aí se você novamente apertar, ele vai mudar essa esse estado, tá bom? Então a gente sempre utiliza isso, em botões, interruptores, hã, e alguns outros componentezinhos que tem no Arduino, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Não, já. Pode continuar. Beleza. Então aqui a gente já definiu, tá, todos os pinos. Agora a gente vai pro loop. Aqui dentro do loop, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma condição, tá, if. Esse if, pessoal, ele é se. Então se acontecer algo, tá, que seria um outro gatilho, né, uma condição para que ele leia toda essa linha aqui, então aqui a gente vai definir aqui dentro, tá. Qual é a condição para isso aqui funcionar? É que o digital read, que o pino digital, quando for lido, ah, ele vai deixa eu terminar de escrever aqui para poder explicar para vocês. Ah, ah, vamos lá. Só, essa condição aqui, ela só vai ser lida, tá, pelo Arduino, se quando ele ler os pinos digitais, e aqui a gente vai dizer qual é o pino que ele tem que ler, tá, que é o do botão, se ele for low, o que tiver aqui dentro dessa chave vai acontecer, tá. Então, por que que a gente deixou aqui dentro do loop? Porque a cada 1 segundo ele vai ficar perguntando: "Cara, o botão ele já tá com valor low? Ele já tá com valor low?" Ele vai ficar assim direto, direto mesmo. A cada 1 segundo ele vai ficar perguntando. Até que e essa comparação, tá, por isso que a gente colocou o sinal de igual, igual, que não é a mesma coisa do igual aqui de cima, tá. Esse aqui ele vai comparar o que tá antes dele com o que tá depois, tá. Então isso aqui é de comparação. O igual sozinho é atribuição, tá. Então, quando ele ler os pinos digitais e o do que no caso aqui a gente definiu que é o botão de ligar, que ele vai ficar lendo, quando o valor dele mudar de alto para baixo, que é para o low, então aí sim ele vai ler o que está aqui dentro, tá. "Ah, professor, o que que está aqui dentro?" Vai ser o digital, write, hum, vamos ligar, vou deixar aqui se ligar, hoje eu vou explicar para vocês o que que é esse ligar. Ele aí, sim. Ah, tá, vamos lá. Então, pessoal, quando ele verificar, né, que o valor, né, que a energia do pino ficou baixa, né, que ela parou de funcionar, mudou para low, então ele vai escrever, tá? Por isso que a gente coloca esse digital write. Por quê? O Arduino ele vai escrever dentro da variável botão ligar para low. Então ele vai mudar o valor da variável, tá? Hã, esse delay, ele tá aqui 100 milissegundos. Só que
equivale a 1 segundo mais ou menos, tá, ou menos que isso. É é menos, que é 1000 segundos, é 1 segundo. Tá, esse ligar aqui. Pessoal, esse ligar, ele é a gente está chamando uma função, tá. É diferente do void loop e do void setup, que eles é meio que obrigatório eles estarem ali no código. O ligar é uma função que nós vamos criar, tá, agora. Hã, já vou deixar vocês terminarem de escrever, tá. Só vou criar a função aqui, pra gente não ficar meio perdido. Void ligar. Tá. Pessoal, vou dando um tempinho pra vocês copiarem esses aqui, tá. Assim que terminarem de copiar, me avisa. Professor, eles já estão com a lista de presença passando aí, já tirou as fotos? Ih, travou. Já, Oi. já mandei sim, tá? Já tirei e mandei. Beleza. Show de bola. Tô vendo aqui. Então, beleza. Pessoal, quem ficou com alguma dúvida até aqui, eu sei que às vezes eu posso ter corrido um pouco. Beleza. Então vou dar mais uma recapitulada, pessoal. Tirar esse negado aqui pra gente poder fazer. Pessoal, hã, pra gente não fazer, né, algo muito grande, às vezes a gente faz uma função por separado, até para nossa organização, tá. Por quê? Isso vai facilitar com que uma condição não fique cheia de coisa, e que a gente não precise ficar repetindo. Porque, por exemplo, aqui nesse se digital read, o botão ligar for igual a low, eu vou usar, né, as instruções que vai estar aqui dentro do ligar. Aqui outra função ou outro código, né, aqui dentro desse arquivo, alguma alguma outra função, alguma outra condição, tá. Em vez de a gente, por exemplo, escrever, que ele vai acender a luz vai acender a luz 2 ou vai sair correndo, alguma coisa assim. Pra gente não ficar repetindo isso daqui, essa sequenciazinha aqui em todas as condições, então a gente faz o seguinte: a gente cria, né, uma função, pega o nome dessa função e coloca dentro da condição. Se tiver, por exemplo, se eu tiver que usar o ligar aqui dentro do setup, um exemplo, então é só eu pegar e colocar ele aqui. Tá. Eu não vou precisar ficar escrevendo todas as instruções dentro dele em várias vezes. Isso vai economizar linha e tempo, tá. Então eu vou deixar mais organizado, porque pode embolar a cabeça, tá. Então a gente vai lá agora fazer, as instruções que está dentro desse void ligar, tá, dessa função. Ah, que ele vai ser um pouquinho grande, tá, pessoal. A gente já vai modificar aqui para valor luz é igual a analog reader sensor, tá. Então a gente vai fazer o seguinte, esse valor luz, ele vai, guardar nele todo o valor que tiver dentro do sensor, tá. Por quê? Como a gente colocou
o ligar dentro de uma condição aqui do loop, então essa condição vai ficar se repetindo, tá. Então cada vez que ele realmente for igual a low, ele vai rodar tudo isso daqui, essas 3 linhas, e quando ele chegar na linha 19, que é a linha do ligar, ele vai vir para cá e vai ler tudo que está aqui dentro. Então, cada vez que for lido, ele vai mudar esse valor do sensor. Então, automaticamente, como a gente colocou que, o valor luz vai receber, né, o valor do sensor, então ele vai mudar também. Então por exemplo, a cada 1 segundo que ele verificar, que é low, ele vai alterar esse valor, tá. E eu já vou explicar a diferença dessas variáveis aqui para vocês. A gente colocou a variável, a gente vai vir, vai fazer uma condição de novo, tá. Por quê? Eh, qual é a condição para isso aqui funcionar? É que se o valor luz for menor do que 550. Então, se ele for menor do que 550, então vai acontecer isso aqui, né? O LED vermelho vai ficar aceso, o azul também vai ficar aceso, o LED, o pino do LED, né, vai estar passando energia, então ele vai acender o vermelho, o azul também, e o verde também vai ficar aceso. Só que, como os 3 vão ficar acesos ao mesmo tempo, a cor do LED RGB vai ficar branca, tá. Se eu vim aqui alterar e deixar um baixo, ele vai mudar de cor, tá. Ah, "Pô, professor, mas se o valor não for igual, não for menor do que 550, o que é que vai acontecer?" Aí a gente pega um else e coloca aqui, tá. Esse else aqui, ele diz que, ah, ele verifica aqui, né, porque que a gente coloca uma condição do se. Então, se o valor luz for menor do que 550, então vai acontecer tudo isso daqui. Se não, então se ele não for, se for o oposto do que está aqui em cima, tá, no parâmetro que a gente definiu ali, que é para a condição, né, que a gente definiu. Então, se for o contrário, ele vai apagar todos os 3, tá. Então, se ele for menor do que 550, 550, ah, ele vai acender. Se ele for maior, então ele vai apagar, tá. E para a gente finalizar aqui, para mim deixar vocês copiarem, eu vou colocar um delay, tá. Essa demora para ele voltar a verificar, que é de 100 milissegundos, beleza. Então vou abaixar aqui, para vocês copiarem até aqui, chegando aqui me avisa que eu abaixo para vocês copiarem o restante, beleza. Pessoal, essa parte é muito importante. Se alguém tiver uma dúvida pequenininha que seja, pode perguntar, tá. Por quê? Eh, é um pouquinho complicado, tá, principalmente vocês que estão aprendendo a mexer com programação agora, né, eh, pra mim também foi difícil no início, então creio que para vocês também seja difícil. Não levem dúvidas para casa, tá. Beleza.
Terminaram de copiar aí, pessoal? Beleza. Então aqui, ó, quando acaba esse else, ele tem o delay, tá? Quando terminarem aí, pedir para me avisar. Foi, pessoal? Show. Então, pessoal, aqui a gente terminou a parte do código, tá? Vou pedir para vocês iniciarem, tá, a simulação. Quando ele iniciar a simulação, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar no botão para poder ativar, né, para poder ligar, e ele já vai estar aceso, tá? Para vocês poderem alterar o valor, aqui, ó, vocês vão selecionar o fotorresistor, vamos dizer que, por exemplo, está de dia. Aí não está mudando, peraí. Vê se no de vocês vai mudar. Na bolinha esquerda, ele tem que acender, e na bolinha direita, ele tem que apagar o LED, tá? Esquerda ele acende e depois ele vai apagando. Pessoal, conforme de vocês for funcionando, pedi para me avisar aqui, beleza?
Ele funcionou. Pessoal, de mais alguém aí funcionou? Ou de alguém deu algum problema? Só me fala o nome aqui que eu vejo aqui no pelo Tinkercad, beleza? Tá, deixa eu ver aqui. Lucas e Giovanni. Tá, o do Lucas. Deixa eu ajeitar um negócio aqui. Tá aqui. Lucas, dá uma olhadinha lá no seu circuito. Ah, esse fio laranja, tá? Do A5, ele não vai ficar nessa direção, tá? Do fotorresistor. O laranja, que é o que está conectado lá no A5, ele fica no terminal, na direção do terminal 1, tá? Abaixo do, do resistor, tá? Então você arrasta aí o fio laranja pro pino 25. Não, não é o. Esse aqui não, peraí. Não. O fio preto, ele vai ficar no 20. Ele vai ficar no pino 20. Isso. O fio laranja que vai ficar na linha 25. Isso. O resistor, o terminal 2 dele também vai ficar no 25, tá? Vou arrastar aqui, pra você poder ver. Deixa eu ver se ele vai funcionar agora, ele vai dar algum erro. Testou aí, Lucas? Deu certo? Pediu pra me avisar aí. Agora eu vou ver o da Giovana. Giovana, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo.
Iniciando a simulação. Não tá iniciando. Ah, tá com algum erro aqui. Red vermelho high. Low. Fechando aqui, fechando aqui, fechando aqui. Tô fechando aqui também. Aqui. Ah, tá. Tá. O da Giovana, o Henrique tá aqui, o Wright, ele tá com H e tá com R depois. É T. Tava certinho em cima. Aqui. Isso aqui agora. Beleza. Deixa eu testar aqui, ligou. Beleza. Giovana, teste aí. Professor, o do Lucas funcionou? Tá. Tá. Pedi pra ele deixar mover aqui, pra ele poder ajudar ele. Deixa eu ver se vai funcionar agora. O do Lucas já funcionou aí, professor? Tá.
Pessoal, de todo mundo já funcionou, só falta o do Lucas, não é isso? Tá, beleza. Vou ver o que que o do Lucas está acontecendo, que ele era para estar funcionando. Ele não tá dando erro nenhum no código, o código tá correto. Ah, já achei o erro. O problema tá na conexão. Ele ligou o fio vermelho no reset e o preto no 3.3. Tem que ser no GN, o preto no GND e o vermelho no 5 volts. Tá, o fio dele, vou dar o zoom aqui para ver como que tem que estar a conexão. Esses dois aqui, ó, o dele tá o vermelho no reset e o preto no 3.3. O dele tá dessa forma. O correto é GND e 5 volts. Isso, agora testa aí, Lucas. Deu erro ainda? Ué. Tá, depois eu vou ver com calma. Não, tá com erro não, tá funcionando. É, tem que clicar no botão primeiro para poder funcionar o circuito, para ele poder acender a luz. Acabei de ver aqui. Ih, travou. Ah, beleza. Professor, aí eu queria confirmar se a reposição da aula